Muito boa noite a todas as pessoas que estão nos escutando presencialmente, de maneira remota, que vão nos escutar depois. São todos muito bem-vindos aqui e bem-vindas a essa sessão, que é uma sessão do Congresso Independências do Brasil, do qual eu, Andrés Lehmann, professora da Unifesp, tenho o prazer de compor a comissão organizadora desse evento. E nessa noite nós recebemos aqui um convidado muito especial para a nossa conferência, a quem eu já agradeço desde já, os agradecimentos em nome dos organizadores desse congresso, das associações da AMPU Nacional, da Sociedade dos 800, da CEL e do Portal do Bicentenário. Eu agradeço muito ao professor Rodrigo Pato Samota por aceitar esse convite, um desafio de falar de independência num ano que nossas associações têm um papel muito importante no seu posicionamento, tanto na comunidade historiadora, mas também no debate público. Muito obrigada, Rodrigo, por ter aceitado. E vou fazer uma rápida apresentação do professor Rodrigo, conhecido de todos nós, mas para ficar aqui registrado, o professor Rodrigo Pato é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi presidente da Associação Nacional de História da AMPU entre 2013 e 2015, integra algumas redes de pesquisa nacionais e internacionais, entre elas o GT de Estudos sobre Direitas da Claxo e a Rede de Estudos sobre Conflitos Universitários e Movimentos Estudantis na América Latina. Ele é autor de vários artigos, capítulos e livros. Entre os livros eu destaco Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o Anticomunismo do Brasil, de 2002, Jango e o Golpe de 1964 na Caricatura, de 2006, As Universidades e o Regime Militar, de 2014, e o último livro que ele publicou no passado, Passados Presentes, o Golpe de 1964 e a Ditadura Militar. E o professor Rodrigo intitulou a fala dele de hoje A Nação Brasileira Bicentenária, um balanço político. Então, sem mais delongas, vamos escutá-lo. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, eu que agradeço o convite, agradeço aos organizadores desse evento, especialmente a Sociedade dos 800 e a AMPU, que, como já disse a Andréia, eu tive a felicidade de dirigir a AMPU no período entre 2013 e 2015, que foi uma das atividades mais instigantes da minha carreira, apesar de envolver muitas dificuldades. E eu queria também, inicialmente, parabenizar os colegas e as colegas por esse excelente evento, ou conjunto de eventos, né, que contribui para dar mais visibilidade pública à produção acadêmica recente dedicada à independência e ao bicentenário. Há uma fórmula muito citada, principalmente em meios de imprensa, segundo a qual a história é importante demais para ser deixada aos historiadores. Se, por um lado, essa frase é interessante por afirmar a relevância social da história e que ela não deve ter proprietários, por outro lado, ela pode implicar a desvalorização do trabalho dos historiadores e das historiadoras profissionais, algo que interessa a muita gente. Devemos responder divulgando o nosso trabalho para mostrar por que historiadores devem ser ouvidos. Tal postura é fundamental, especialmente neste momento em que a politização da história pela direita radical e conservadora tornou as disputas pelas narrativas sobre o passado mais agudas e em que somos atacados e desqualificados. A propósito, quando presidi a AMPU, já eram evidentes os primeiros sinais dessa ofensiva da direita autoritária e de seu projeto de dominar as narrativas sobre o passado.
Por isso, procuramos envolver, na ocasião, a ANPU e os colegas no debate público em defesa do sistema escolar, das universidades e da liberdade para produzir e divulgar o conhecimento. Vejo hoje com satisfação que o engajamento público do nosso grupo e da nossa área se ampliou muito e que temos cumprido a contento o nosso papel. Bem, a proposta é fazer um balanço político dos 200 anos da independência do Brasil com foco nos temas da nação e da democracia e tendo como horizonte o nosso presente. Parece-me a abordagem mais adequada a um pesquisador que tem se dedicado principalmente à história política mais recente. No entanto, gostaria de registrar que uma de minhas primeiras publicações... Acho que esse aqui está... Vamos trocar? Vamos trocar. Nessa distância está bom. Está dando mais... Tá dando... Então, eu estava dizendo que a proposta é fazer um balanço político dos 200 anos da independência com foco no presente, porque eu sou um historiador dedicado à história política recente. No entanto, eu gostaria de registrar que uma das minhas primeiras publicações foi sobre a nação e o nacionalismo no contexto da independência, um artigo produzido no início dos anos 90, quando cogitava especializar-me no período imperial. Na ocasião, eu estudei os debates da Assembleia Constituinte de 1823 para analisar como foi pensada a cidadania brasileira, com destaque para o tratamento conferido aos negros libertos, aos portugueses, aos negros libertos e livres, aos portugueses e aos não católicos. Eu vou me aproveitar um pouco daquele trabalho que eu disse aqui, juvenil, porque eu tinha 26 anos na época, na idade que tem agora, aos 26, eu era bem jovem. Vou me aproveitar um pouco desse trabalho em seguida. Eu queria registrar também que, dada a ampla temporalidade envolvida, inevitavelmente essa apresentação assumiu um viés ensaístico e não haverá tempo para desenvolver adequadamente as questões tocadas. Mas a intenção é mais estimular a reflexão do que oferecer respostas. Eu só espero não ser cancelado depois. O objetivo principal é refletir sobre o desafio e as dificuldades para construir um sistema político e uma sociedade democráticos no Brasil. Nesse sentido, serão explorados alguns pontos de encontro entre a história política e a história social, tendo como pano de fundo a cultura política. O ponto-chave é analisar aspectos das tradições políticas nacionais que têm apresentado obstáculos à democratização, notadamente a repressão e medidas autoritárias contra movimentos sociais e movimentos classistas, mas também o outro aspecto que eu vou abordar são estratégias de acomodação política que historicamente têm visado a escamotear conflitos sociais no Brasil. São, na minha opinião, duas tradições que se combinaram de maneira complexa, contribuindo para preservar as estruturas sociais desiguais e elitistas que nós temos. Eu começo fazendo uma conexão, então, com aquele texto escrito em 1992, em Mariana. Eu trabalhava em Mariana na ocasião, em que enfoquei a construção da nação brasileira a partir dos debates da Constituinte de 1823. Mas a intenção agora é avaliar em que medida o projeto de nação e de cidadania elaborado naquele momento impactou as práticas e a cultura políticas nos anos vindouros. Nos processos de independência na América, como sabemos, o conceito nação teve papel-chave, assim como a ressignificação dos conceitos povo e cidadão. Não vou entrar na discussão teórica sobre as diferenças e nuances desses conceitos, mas apenas reiterar que os pesquisadores do fenômeno encaram as nações antes como projeto político do que como realidades previamente existentes. A formação de sociedades liberais na Europa e de estados independentes nas regiões colonizadas da América gerou a necessidade de desenvolver ou inventar nações, consideradas a fonte do poder e da soberania na nova ordem política. No caso do projeto de formação da nação brasileira, os desafios avultaram desde o início. Entre os problemas estava a grande extensão territorial, dificultando o contato entre as diferentes porções do domínio
português na América, ou dos domínios portugueses na América. Uma extensão territorial que, ademais, estimulava a formação de identidades regionais que complicavam a construção da unidade. Mas talvez o problema mais complexo, desde a ótica das elites independentistas, fosse enquadrar no novo sistema político os escravizados e os negros livres, grupo majoritário da população com potencial para se revoltar e destruir aquela ordem social que os dominava e explorava. A fórmula, afinal, escolhida pelas elites dirigentes da nova nação significou, aparentemente, a tentativa de integrar ao sistema político uma larga parcela da população masculina. Evidentemente masculina, porque as mulheres não entravam na conta ainda, embora houvessem pioneiras, né, como a gente sabe. O texto constitucional estabeleceu que os portugueses residentes no momento da independência seriam brasileiros tanto quanto os nativos da terra, e que os negros livres nascidos aqui seriam cidadãos plenos também, ao menos na letra da Constituição, ainda que o tema gerasse controvérsias ao longo dos anos seguintes. Já os libertos seriam cidadãos de segunda classe, ou seja, votariam nas eleições primárias, que escolhiam os votantes, mas não participariam do segundo e decisivo escrutínio em que os votantes elegiam os parlamentares. E também não poderiam ser eleitos. É bom lembrar que era um regime censitário e que se exigia de todos os votantes uma renda mínima anual de R$100 mil no início, que depois foi reajustado décadas depois. E é claro que essa exigência mínima excluía mais aos negros, embora fossem valores relativamente modestos, segundo especialistas no tema. O ponto que eu gostaria de destacar aqui é que me parece que se tratou de uma estratégia que simulava a intenção de integrar a população masculina negra livre e uma parte da população pobre, mas que acabou gerando uma inclusão parcial e precária desses grupos, algo que diz bastante sobre a cultura política construída a partir de então, envolvendo alguma dose de hipocrisia e de leis feitas, segundo a expressão brasileira, para inglês ver. Mas talvez tenha sido menos notado que esse arranjo político visava desestimular revoltas entre os negros livres, com base na promessa de cidadania de segunda classe ou, eventualmente, algo melhor para quem conquistasse dinheiro ou acesso aos círculos de poder. Ao mesmo tempo, e isso é fundamental, a integração precária e parcial de parte da população negra desestimulava a união de libertos e escravos, assim como, potencialmente, poderia diminuir a resistência ao sistema escravista. Essa estratégia para integrar a população não branca, parcial e precária, como já disse, e cujos principais efeitos eram mais retóricos, acabou contribuindo para a construção do mito das três raças e de que haveria uma democracia racial no Brasil. Tendo em vista o seu tamanho, a simples negação ou ocultamento da população negra não era uma opção realista no caso do Brasil. E, pelo menos desde o famoso ensaio premiado pelo IHGB nos anos 40, escrito por von Marcius, estava presente a ideia de que a nação era constituída por três raças, embora nesses discursos o papel dos europeus fosse privilegiado e exaltado. Assim, a origem racialmente diversa dos brasileiros foi lida no início essencialmente em chave negativa. Porém, mais adiante, desde o fim do século XIX, mas, sobretudo, a partir dos anos 1920 e 1930, surgiram interpretações de viés nacionalista que buscaram valorizar as raízes não brancas do Brasil, ainda que exaltando mais a mestiçagem do que a negritude propriamente. Como se sabe, esse discurso sobre mestiçagem e integração racial gerou adeptos no exterior, na Unesco, na África, mas esse discurso também conquistou algumas lideranças negras brasileiras nas primeiras décadas do século XX, que, no entanto, viam a integração racial como uma meta possível e não como algo já existente.
Gostaria de ressaltar novamente as implicações políticas desse processo. Tratava-se de discursos que, ao mesmo tempo, negavam os conflitos sociais e desestimulavam a formação de movimentos que unissem toda a população negra em lutas por interesses comuns. Apesar do Estado brasileiro e das elites que o comandavam adotarem algumas ações para integrar os segmentos mais pobres, na prática, o acesso deles à cidadania era precário, reiterando. Se no início do período imperial a legislação permitia, em tese, a participação de quase todos os homens livres, seu sistema político possuía distorções que limitavam seus efeitos. Para além de excluir desde o início um setor majoritário da população, constituído por mulheres e escravos, a partir de 1881, eliminou-se também a participação dos analfabetos. Em essência, a estabilidade política do sistema imperial estava assentada principalmente na força da tradição monárquica, na união das elites, embora com episódios de dissenso interelites, e em torno da figura do imperador e das bênçãos da Igreja Católica. Um sistema de poder que oferecia as condições necessárias para a repressão às eventuais revoltas escravas e populares que ocorreram em grande número, como sabemos. Durante o século XIX, surgiu outro grande mito brasileiro, e vale registrar que os mitos modernos não significam simples fabulação ou inversão da realidade. Pode-se dizer que dois grandes mitos povoam o imaginário brasileiro. Um deles, já mencionado, o da suposta democracia racial. O outro é o mito do povo de índole pacífica e ordeira, que aparentemente foi construído ao longo do processo de consolidação da ordem imperial. Era um discurso paradoxal, já que o país mal havia saído de uma sequência de revoltas nas 3 décadas que se seguiram à independência. Mas, na prática, se trataria antes de uma estratégia para escamotear as lutas populares, apagar a sua memória e convencer o povo brasileiro de que ele seria realmente pacífico e ordeiro. Bem, muitos estudiosos têm questionado essas visões tradicionais ao mostrarem o protagonismo político e cultural dos setores populares ao longo da nossa história. Pesquisas bem fundamentadas têm enfocado as revoltas dos escravizados, os confrontos entre povos indígenas e colonizadores, as revoltas populares rurais e urbanas em diferentes contextos e o protagonismo das mulheres. Também se tem enfatizado que ocorreram episódios violentos na independência, questionando-se a simplória ideia de que se tratou de processo pacífico. E, efetivamente, tendo em vista o elevado índice de violência que permeia nosso passado e nosso presente, é difícil acreditar na fórmula do povo pacífico. Porém, se é correto revelar o protagonismo dos setores dominados e suas manifestações de revolta, bem como mostrar que foram adotadas estratégias para o apagamento de suas ações, por outro lado, haveria o risco de incorrer no outro extremo e superestimar as lutas e movimentos de resistência, substituindo o tradicional heroísmo e mitificação dos grandes homens de elite, que é cultivado pela cultura oficial, por imagens de um povo brasileiro heróico e intrinsecamente revolucionário. Parece-me mais preciso apontar os momentos de participação política e de rebeldia populares que tiveram picos de intensidade em vários momentos, por exemplo, nos quebra-quebras, nas revoltas de setores subalternos, rurais e urbanas, nas greves de larga escala durante o século XX. Mas, ao mesmo tempo, me parece necessário atentar para os períodos de desmobilização e de ausência popular do cenário público. É notável também, por outro lado, especialmente em décadas recentes, que algumas vezes certos estratos populares se comportam de maneira conservadora ou moderada, talvez por medo do radicalismo e do conflito político, ou talvez por falta de confiança na ação coletiva e nas instituições políticas. E quando apoiam projetos de esquerda, em geral, trata-se de projetos moderados
pautados em mudanças sociais sem ruptura e encabeçados por lideranças cujo carisma os torna mais relevantes que as instituições políticas. Gostaria agora de analisar outro tradicional obstáculo às agendas democratizadoras. A proposta é colocar em foco agora os principais opositores à democratização, as forças autoritárias, que invariavelmente estão à direita do espectro político. Mas a verdade é que é não apenas a direita autoritária que tem atuado contra a democracia. A direita liberal também tem contribuído para bloquear processos de democratização, na medida que, em diferentes contextos históricos, a direita liberal se alia à direita autoritária e conservadora para barrar movimentos progressistas. Democracia como o reconhecimento do direito de todos e de todas à cidadania ativa só ganhou maior relevância no Brasil após o fim da escravidão e da monarquia. A abolição e a república, em tese, ampliaram o escopo da cidadania ao cancelar as distinções por nascimento e ao proclamar a igualdade de todos perante as instituições. Mas seus efeitos foram inicialmente limitados, entre outras razões, pela manutenção da exclusão política das mulheres e dos analfabetos. As mulheres acabaram por conquistar o direito ao voto, precariamente nos anos 30, especialmente porque a ditadura do Estado Novo logo cassou o direito ao voto das mulheres, como o direito dos homens também. Mas em 1945, o direito à cidadania plena às mulheres foi finalmente estabelecido. Quanto aos analfabetos, demandas por sua inclusão na cidadania plena foram desconsideradas durante décadas, sendo atendidas finalmente pela Constituição de 1988, significativamente numa época em que os analfabetos representavam pequena minoria da população. Para além dessa integração política de mulheres e analfabetos, outras demandas democratizadoras foram se afirmando no decorrer do século XX, na mesma medida em que surgiam e se afirmavam movimentos sociais urbanos e rurais. Além de direitos políticos, tais movimentos exigiram direitos sociais, melhores salários, distribuição de terras, e logo surgiram grupos pregando a revolução para se alcançar a igualdade social. Do outro lado do espectro político, grupos de elite e agentes estatais atuaram para impedir o atendimento a tais demandas democratizadoras e evitar mudanças nas estruturas sociais. Porém, a defesa das pautas conservadoras tornou-se complexa, já que o crescimento e a modernização econômica, processos necessários para manter o país inserido no mercado global, criavam um quadro social difícil de controlar em vista da expansão das cidades, da massa de trabalhadores urbanos e das classes médias. O ativismo dos trabalhadores desde as décadas iniciais do século XX, com suas greves e demais repertórios de ação, trouxeram particular ansiedade aos grupos dominantes. E mais adiante, a partir dos anos 1940 e 1950, a mobilização de camponeses e trabalhadores rurais intensificaria as preocupações dos grupos conservadores. A reação conservadora ao incremento das demandas populares gerou medidas autoritárias e repressivas de larga duração, que foram agravadas nos contextos de intensificação das mobilizações sociais. Entre as várias medidas autoritárias, pode-se mencionar as leis para a expulsão de estrangeiros no princípio do século XX, que geraram a deportação de centenas de imigrantes acusados de vadiagem ou de subversão, e também levaram à Lei de Repressão ao Anarquismo de 1921. Na década seguinte, já sob o regime Vargas, editou-se a primeira Lei de Segurança Nacional em abril de 1935, que foi sendo reformulada ao longo das décadas seguintes, com versões mais duras na ditadura militar, que incluiu, por exemplo, a pena de morte, e depois uma fase de abrandamento a partir de 1978, 1983. É bom registrar que a última versão da Lei de Segurança Nacional foi revogada apenas no ano passado. Além dessa legislação autoritária, que eu acabei de mencionar muito sumariamente, os impulsos conservadores
e autoritários levaram à criação de várias agências repressivas ao longo do século XX. Tanto os famigerados DOPS estaduais, criados nos anos 20 e mantidos em funcionamento até os anos 80, como as agências de repressão e informação criadas pelo Poder Federal, principalmente as que surgiram durante a ditadura militar, como o SNI, Polícia Federal, Centro de Informações do Exército, da Aeronáutica, do ICOD, etc. Agências que usavam regularmente da tortura e do assassinato para reprimir os seus alvos, é importante reiterar. No entanto, para desmobilizar as lideranças populares, foram adotados outros meios, além da repressão, baseados em ações mais sutis, que às vezes podem ser mais eficazes, com fundamentos semelhantes às estratégias de acomodação aplicadas desde períodos anteriores, como tentei elaborar. Exemplo importante nessa linha foi a adoção de algumas políticas sociais, como as instituições corporativistas dos anos 1930 e 1940 e os correlatos discursos trabalhistas baseados na proposta de conciliar trabalho e capital. Mais uma vez, tratava-se de estratégias voltadas a evitar o conflito social. Importante registrar, e não se trata de coincidência, que as ações e representações visando a conciliar trabalho e capital se deram simultaneamente à consolidação dos discursos sobre a nação brasileira ser resultado de mistura suave e harmônica das três raças. Portanto, a partir dos anos 1930, a mensagem oficial é que os brasileiros não teriam motivos para entrar em conflito. De um lado, o Estado buscaria evitar a exploração e ofereceria proteção social aos trabalhadores. Por outro, sempre segundo os discursos oficiais, não haveria disputas e ódios raciais a dividir essa nação. Significativamente, a ditadura militar levou essa política ao extremo ao considerar como crime contra a segurança nacional a denúncia do racismo. De acordo com a doutrina vigente, o bom povo brasileiro, entre aspas, poderia continuar a viver pacífica e harmonicamente sob as asas protetoras e repressivas do Estado. Quem discordasse dessa visão idílica não pertenceria ao povo, seria um alienígena, um estrangeiro ou agente de país inimigo comunista. Daí a propaganda de valores anti-esquerdistas, notadamente o anticomunismo, que desde os anos 1930 se tornou objeto de grande investimento por parte do Estado, de empresas de comunicação e das igrejas. O ponto-chave nesses discursos e ações é que os comunistas foram acusados de tentar romper a união nacional ao instigarem conflitos sociais e as lutas de classes. Tal propaganda gerou um imaginário anticomunista que associou a esquerda a todo tipo de males, no limite ao próprio mal absoluto, ou seja, o demônio. Um imaginário que se tornou arraigado, principalmente entre alguns grupos sociais, e disponível para futuras apropriações em chave autoritária. Na literatura acadêmica, é ponto pacífico a existência de uma tradição autoritária no Brasil. Porém, nem sempre se dá a devida atenção a um aspecto essencial que eu estou ressaltando. A rejeição às mudanças sociais expressa na retórica anti-esquerdista e anticomunista tem sido um dos principais motores dessas ofensivas autoritárias. Assim, não se trata de uma tradição autoritária genérica, até porque, em tese, pode haver também autoritarismo de esquerda. No caso do Brasil, é importante ressaltar, o autoritarismo que se enraizou em tradição é de natureza anti-esquerdista, movido pelo interesse de manter intocada a sociedade desigual e elitista. Significativamente, discursos anti-esquerdistas constituíram a base ideológica das principais ditaduras do século XX, a começar pelo Estado Novo de Vargas, que foi, em parte, justificado pela necessidade de combater a ameaça comunista. No preâmbulo da Constituição de 1937, estava escrito que a ditadura vinha para atender ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente. Fecha aspas. Vale a pena lembrar que 40 dias antes do golpe de 37,
o Estado-Maior do Exército divulgou a descoberta do chamado Plano Cohen, uma farsa que mesclava os imaginários anticomunista e antissemita. Na primeira metade dos anos 1960, no contexto do governo de João Goulart, e desta feita com combustível extra fornecido pela Guerra Fria Global, os discursos anticomunistas mais uma vez foram mobilizados maciçamente. Em 64, tal como nos anos 30, tratava-se de interromper um processo de politização e de ampliação da participação política de setores populares, que demandavam direitos sociais, distribuição de terras, voto para analfabetos e ampliação de oportunidades educacionais. Novamente, forças de direita acusaram as demandas sociais e o protagonismo popular de serem um fruto maldito da ação comunista, abrindo assim caminho para mais um golpe. Se na ditadura de 37 o civil Vargas se apoiou nas Forças Armadas para governar autoritariamente, nos anos 1960 os fardados assumiram o poder diretamente, apoiando-se nas elites civis. Porém, há um aspecto das ditaduras brasileiras do século XX que é fundamental destacar. Nos dois casos, tivemos ditaduras modernizadoras que combinaram repressão e impulsos conservadores a uma espécie de nacionalismo desenvolvimentista. Além disso, ambas mostraram, em certos momentos, certa flexibilidade ideológica, que permitiu acomodar alguns intelectuais e produtores culturais de origem progressista, ao mesmo tempo em que outros amargavam tortura, prisão, exílio e assassinato. Tratava-se de estratégia para viabilizar os projetos modernizadores estatais que necessitavam do talento ou dos saberes de intelectuais e cientistas progressistas. Mas também havia o objetivo de aplacar a oposição a esses regimes ditatoriais. Nessa altura e de maneira hipotética e provisória, poderíamos elencar alguns traços básicos desta sociedade e dessa cultura política construída, né, ao longo desses 200 anos. Trata-se de um Estado-nação caracterizado por desigualdades extremas, de renda e de poder, com diferenças sociais que têm marcadores raciais e de gênero, e cujas estruturas sociais são mantidas à base da violência e da repressão. Mas, por outro lado, reiteradamente foram aplicadas medidas para uma integração superficial e aparente de certos estratos populares. Além disso, alguns aspectos da cultura negra foram incorporados à cultura oficial, de maneira subordinada, mas incorporados. O Estado tomou medidas para atenuar conflitos de classe e criar políticas sociais, e as ditaduras adotaram programas de modernização conservadora baseados na acomodação com alguns intelectuais dissidentes. A violência política foi negada, escamoteada e praticada, e as organizações populares foram tuteladas e controladas pelo Estado. Quando pareceram ameaçar a ordem, foram reprimidas. E as elites políticas têm uma tradição de acordos, de conciliações pelo alto, cujo objetivo é amainar os conflitos, com vistas a manter os setores populares afastados do poder. Quanto aos grupos populares, eles têm uma trajetória que alterna momentos de mobilização e de revolta, que assustam as elites, com outros períodos em que parecem abdicar da participação e manter-se na expectativa. Tradicionalmente, não apenas os setores populares, mas a sociedade como um todo, investe pouco em organizações políticas, observando que esta afirmação não se aplica a entidades sociais e culturais. Eu estou me referindo explicitamente a organizações políticas, mostrando esta população escassa confiança nas instituições e uma propensão a esperar que líderes de grande carisma conduzam os destinos coletivos. Seguindo essa linha interpretativa e colocando em pauta o atual contexto, pode-se dizer que há aspectos de continuidade hoje, mas também de ruptura em relação a essas tradições. Um dos elementos de continuidade no atual contexto é que a mobilização contra os governos liderados pelo PT, que levou ao impeachment fraudulento de 2016, se assemelhou em alguns aspectos
ao quadro de 1964. Nesse sentido, vale destacar a reação de setores privilegiados às políticas sociais e culturais de corte progressista aplicadas tanto nos governos Goulart como Lula e Dilma. Além de um outro elemento de conexão com os anos 30 e 60, que é o uso do anticomunismo para justificar uma virada direitista, repressiva e autoritária. A mobilização de 2015 e 2016 conseguiu retirar a esquerda do poder, mas surpreendeu a muitos observadores e aos próprios promotores do golpe ao gerar o crescimento da ultradireita e terminar na ascensão do bolsonarismo ao poder. Ressalte-se, nesse processo, a presença de conexões globais, já que a crise da democracia liberal representativa e o crescimento da direita autoritária e conservadora é visível em toda parte. Quanto ao fenômeno bolsonarista, ele apresenta tanto pontos de continuidade como de ruptura com o passado. De um lado, o bolsonarismo trouxe à tona o conservadorismo moral de antiga raiz e preconceitos de elite contra setores populares. Em alguns momentos, tem-se a impressão de que seus seguidores, cujo núcleo duro encontra-se nas classes médias e superiores, parecem querer retornar ao tempo dos homens bons do Império Português, a elite branca dominante cuja riqueza se baseava na exploração de escravos. Assim, o bolsonarismo demonstra disposição autoritária e violenta contra os adversários e desprezo aos setores populares, semelhantes a de lideranças de direita do passado. Porém, no bolsonarismo estão ausentes as facetas integradoras das tradições conciliadoras e das estratégias de acomodação que já foram utilizadas para suavizar a repressão em certos contextos. O bolsonarismo apresenta uma disposição autoritária mais nua, mais crua, mais violenta do que o usual. Basta dizer do seu culto às armas, algo que conecta o bolsonarismo ao fascismo dos anos 30, embora a feição ultraliberal deste atual governo seja estranha à tradição da direita radical. Importante registrar também, como todos sabemos, que a disposição autoritária do bolsonarismo implica nostalgia em relação à ditadura e suas práticas repressivas, o que se consubstanciou em políticas para promover a violência policial contra o crime comum. Mas, embora tenha incentivado também a violência contra alvos de esquerda, o que contribuiu, por exemplo, para o assassinato do militante petista Marcelo Arruda, entre outros episódios violentos, o governo Bolsonaro não conseguiu reeditar os mesmos instrumentos repressivos da ditadura militar. A dificuldade do governo Bolsonaro para instituir um regime autoritário pleno deveu-se à resistência de setores e instituições democráticas. Mas, sendo realista, o seu fracasso nessa área também se deveu à sua própria incompetência política, para nossa felicidade. Importa registrar que a dificuldade para levar à frente seu plano original de poder levou Bolsonaro a fazer concessões e acordos não desejados inicialmente, como o acerto com o Centrão, e a algumas manobras populistas visando a reeleição, como o Auxílio Brasil e outros auxílios. De toda forma, apesar da tendência recente ao incremento dos conflitos políticos, que ao mesmo tempo produziu e foi produzida pelo bolsonarismo, é possível que a saída para esse quadro terrível em que nos encontramos acabe sendo pela tradicional via da acomodação política, embora com desdobramentos incertos devido às ameaças de intervenção da extrema-direita em caso de derrota nas eleições. A candidatura do ex-presidente Lula, que segue à frente nas pesquisas e poderá vencer as eleições de outubro, dialoga com alguns aspectos da tradição conciliatória, que é visível na escolha do seu vice e na sua estratégia discursiva. Aliás, em seu governo anterior, uma estratégia semelhante foi mobilizada com sucesso, com o objetivo de arrefecer os sentimentos anti-esquerdistas de uma parte do eleitorado. Como tentei mostrar, acomodações e conciliações historicamente serviram à manutenção da ordem e para embaraçar a politização dos setores populares. Porém, neste momento difícil, em que existe o risco de continuarmos sob o domínio de um dos piores governos da República,
A tradição de acomodação política pode contribuir para uma solução democrática e para a derrota do bolsonarismo. Caso isso realmente ocorra, o desafio seguinte será evitar que o novo governo Lula se deixe render às forças que operam para manter inalteradas as estruturas sociais. Entre os temas que vão constar da agenda do futuro presidente, esperemos que a questão militar esteja entre as prioridades. Vou repetir algo que escrevi na conclusão do meu último livro, Passados Presentes, o golpe de 64 e a ditadura. É fundamental que as Forças Armadas aceitem fazer uma revisão na sua memória e na sua atitude em relação à ditadura, o que implica também mudar o ensino de história nas escolas militares e parar que ensinem nas escolas militares que as Forças Armadas salvaram o Brasil em 64, do comunismo ou da corrupção, do que seja. Tal mudança de postura dos militares, se não todos eles, pelo menos a maioria, parece pensar assim, mudar a sua atitude é essencial para termos confiança de que eles não serão mais uma ameaça à democracia, como são neste momento ao sustentarem o bolsonarismo. Oxalá, nesse aspecto, o eventual futuro governo Lula não seja conciliador e adote postura mais incisiva frente àqueles militares nostálgicos em relação à ditadura. Pois as lideranças das Forças Armadas precisam aceitar que não é seu papel dirigir os destinos políticos da nação, mas apenas cuidar da sua defesa contra eventuais inimigos externos. Bom, se me permitem, a modo de conclusão, gostaria de fazer um balanço sumário desses 200 anos de vida como nação independente. Considerando as demandas por liberdade, democracia e participação, é claro que houve conquistas, se considerarmos o ponto de partida de 2 séculos atrás. Porém, permanecem obstáculos estruturais à construção de uma sociedade que integre de maneira democrática os setores excluídos e dominados. A questão passa pelo conservadorismo das elites dirigentes, que tem ojeriza aguda a mudanças sociais, ou a simples ameaça de mudanças sociais, mas a questão também envolve a dificuldade dos setores populares em se imporem politicamente. As derrotas históricas dos movimentos progressistas e democráticos certamente deveram-se à repressão estatal, mas também, talvez, essas derrotas tenham a ver com o sucesso de estratégias de acomodação e de despolitização cultivadas pelas elites políticas. Entretanto, nos últimos anos, temos visto a intensificação de processos de politização. Temos visto conflitos ideológicos a se acirrarem e diversos grupos sociais apresentarem demandas e organizarem-se melhor. Por exemplo, o movimento negro, as mulheres e os indígenas, que têm conquistado ampliação de direitos e respeito. O impacto dessas mudanças recentes se revela, inclusive, na reação da direita conservadora, que, percebendo as transformações, buscou barrar tais processos, uma luta que ainda não está resolvida. Assim, aparentemente, tem havido maior politização das pessoas, tanto à direita como à esquerda, e isso poderia indicar a formação de uma cultura política mais participativa e mais agonística. Mas é difícil prever os desdobramentos, tanto pelas ameaças autoritárias, como devido ao enigma representado pelas redes sociais e a internet, que estão alterando os termos da ação política globalmente. De toda forma, a derrota das forças de direita autoritárias é necessária para manter essas conquistas democráticas recentes. Pensando no presente e no futuro, como nação e como povo, ofereceremos ao mundo uma mensagem política positiva, em termos de disposição democrática, se de fato retirarmos do poder esse grupo que nos governa e nos infelicita. Mas, mesmo se forem derrotados, permanecerá o problema, e eu acho que é um problema para quem quer uma nação democrática, o fato de que cerca de 30% desse povo se reconhece no bolsonarismo. É certo que uma parte dessa gente está ali tocada pela obsessão anti-esquerdista e moralista, e poderá mudar de ideia mais à frente. Porém,
seguirá havendo uma faixa de extrema-direita, como existe em quase todos os países. Um dos desafios será construir e manter um sistema democrático e pluralista, enfrentando as pressões desses setores. E, além disso, como já mencionei, lidar com o desafio implicado nas novas mídias e tentar compatibilizá-las com um sistema democrático. Democracia é um conceito polissêmico e certamente não existe uma fórmula única para construir sociedades democráticas. Além disso, há quem desconfie das origens ditas ocidentais dos valores democráticos, supondo que, na verdade, a bela palavra sirva para esconder formas embuçadas de opressão. Entretanto, é importante lembrar que lideranças da direita autoritária brasileira e internacional do passado rejeitaram esses valores democráticos com argumentos parecidos e buscaram formas de organização estatal supostamente mais adequadas à realidade brasileira, quase sempre desaguando em ditaduras. Acho que o fundamental, quando falamos em democracia, é defender o pluralismo, direito à diferença e respeito à diversidade de ideias e comportamentos, bem como a liberdade de expressão. E isso fundamentalmente inclui o respeito às ideias dos adversários, desde que eles não ameacem o pluralismo. No caso do Brasil, é fundamental também que a democracia política tenha conteúdo social e seja orientada para a redução das desigualdades, até para que o povo reconheça o valor de viver em uma nação democrática. O respeito ao pluralismo e à diversidade implica o questionamento das concepções de nação homogênea, levando-nos a pensar mais em Brasis do que em Brasil único. Nós somos uma nação plural, de certo, dividida em classes, regiões, etnias e convicções políticas diferentes e, às vezes, conflitantes. No entanto, isso deveria implicar necessariamente a dissolução da nação? Não existiriam mais interesses comuns? O melhor seria deixar-nos levar pelos discursos que há algum tempo anunciam o fim das nações e diluir-nos gostosamente em um mundo global, sem fronteiras? Essa imagem corresponderia a um sonho universalista generoso ou é parte de um projeto econômico de erradicar fronteiras visando facilitar a circulação do capital? Eu acho que é possível batalhar por uma sociedade mais democrática e pluralista, mas, ao mesmo tempo, atentar para a necessidade de liames, de pontos de união, pois existem ainda alguns interesses comuns, apesar da diversidade dos conflitos. E necessitamos de alguns consensos mínimos para compartilharmos este território, ainda que divergindo e disputando os rumos. Para encerrar, finalmente, gostaria de fazer breves comentários sobre alguns dilemas que o atual contexto e as questões discutidas nesta conferência apresentam à nossa historiografia. Ressalto que não tenho pretensão de resolvê-los. A intenção é apenas convidar para um aprofundamento do debate. E, muito menos, tenho a intenção de ser normativo, que é uma acusação frequente a qualquer um que faça propostas nessa linha. Reiterando, a ideia é apenas apontar algumas questões que eu acho que vale a pena discutir mais. Uma das questões, acho que talvez mais simples, envolve o impacto das tendências globalizadoras sobre a produção acadêmica. É evidente que é necessário realizar pesquisas e reflexões que ultrapassem o espaço nacional, ampliando escalas. E, aliás, essa proposta não é tão nova assim. De toda forma, acho que o ideal seria que a ampliação de foco, envolvendo miradas globais e transnacionais, não signifique abandonar a historiografia atenta também ao espaço nacional, tanto mais quando ele é tão amplo e complexo como é o caso do Brasil. São perspectivas que podem ser complementares e interdependentes. Quanto ao tema do pluralismo, muito mencionado aqui, vale a pena refletir se ele pode ser aplicado ao conhecimento, tal como o aplicamos à política. É fundamental, sem dúvida, discutir novas metodologias e epistemologias, visando a renovação do conhecimento e sua democratização.
e, junto a isso, questionar os modelos oriundos das metrópoles acadêmicas. Mas até que ponto pode-se pensar em pluralismo aqui? Ou, dizendo de outro modo, que tipo de pluralismo é adequado à historiografia? Há razões para duvidar se faria sentido um pluralismo estrito sensu, pois é difícil imaginar, por exemplo, escolas em que cada agente, desde o professor até os alunos, possa escolher a sua própria história a partir de um cardápio infinito. É claro que a historiografia acadêmica escolar deve oferecer algumas opções, pois o ensino de uma história única seria autoritário, típico de ditaduras. E, além disso, não cabe mais à historiografia construir um discurso nacional que esconda ou coloque em segundo plano as diferenças e os conflitos. No entanto, o fato de que os projetos para construir Estados-nação estão superados não significa necessariamente que a história acadêmica e escolar não tenha mais papel social e cívico. Ainda cabe aos historiadores, me parece, construir narrativas e análises que atendam à necessidade de formação cultural e política das pessoas, especialmente da juventude que frequenta o sistema escolar. Eu penso que não deveríamos renunciar ao papel formativo da história, que ainda pode contribuir para a formação de uma cidadania e de uma nação democrática e plural. Não há garantia de que o futuro será melhor, como supunham as utopias modernistas, mas ainda assim vale a pena tentar, tanto mais em um país e uma nação com tantos problemas sociais como a nossa. Além disso, gostaria de reiterar também, ressaltar, que o conhecimento acadêmico necessita não apenas de compromissos éticos e políticos, a exemplo dos que já mencionei, como o respeito à democracia e à diversidade, mas esse conhecimento necessita também de parâmetros científicos, como o respeito às evidências empíricas, a coerência teórica e metodológica e o respeito ao debate intersubjetivo, que são indispensáveis para mensurar a validade e a relevância do conhecimento. De outro modo, me parece, corremos o risco de gerar uma espécie de torre de Babel, em que ninguém se entende, com uma profusão de grupos estanques e ciosos de suas identidades, de seus interesses particulares e de seu próprio conhecimento, mas que seriam incapazes de pensar saberes e espaços mais abrangentes e conectados, o que é indispensável para uma democracia. Nesse sentido, o conhecimento acadêmico universitário poderia estabelecer algumas pontes entre os diferentes saberes, para articulá-los de uma maneira mais abrangente. Nos últimos anos, o tema da crise da concepção moderna de história tem sido virtualmente um consenso, especialmente no campo de estudos dedicado à teoria da história e à historiografia. Parece consensual, e eu me incluo, o diagnóstico de que a perspectiva nacionalista, de que a visão progressista e linear sobre a temporalidade, bem como a percepção de que haveria uma separação ou cesura absoluta entre passado e presente, são insustentáveis hoje, e no último caso, especialmente no Brasil, em que a presença do passado é muito evidente. No entanto, os parâmetros e protocolos da historiografia moderna, ou da concepção moderna de história, parâmetros que acabei de mencionar e que têm sido submetidos à crítica rigorosa nas últimas décadas e, me parece, têm sido aperfeiçoados, seguem indispensáveis. E acho importante reiterar isso, pois os métodos da história acadêmica, científica, como quisermos chamá-la, são o melhor recurso de que dispomos para enfrentar os negacionistas e demais charlatães. Tanto assim que é a esses parâmetros que recorrem sempre que é necessário, inclusive os mais ferrenhos críticos da chamada história moderna. Por isso, termino reiterando que a importância social dos historiadores profissionais e a nossa contribuição particular para o debate público deveria ser ressaltada sempre, em primeiro lugar, por nós mesmos. Notadamente neste momento crítico,
em que as comemorações do bicentenário coincidem com a realização de eleições que serão decisivas para o nosso futuro. Muito obrigado. Quero agradecer muitíssimo ao Rodrigo Pato pelas suas palavras, pela sua apresentação. Quero convidar todas e todos que nos escutam aqui a acompanhar um pouco um esforço que nós temos feito desde abril na realização de mesas com temas dos mais variados, né? Mais do que a pluralidade de vozes dos historiadores que nós temos acumulado nesse ano e que o Rodrigo, de alguma forma, vem nos brindar aí também com um posicionamento do que nós temos que levar em conta no nosso bicentenário. Infelizmente, diante do adiantado da hora que nós temos e dos meios, né, das transmissões, nós não vamos fazer perguntas, não vamos permitir perguntas, mas, volto a dizer, convido a todos a acompanharem todo esse movimento que tem ficado registrado desde abril e que segue amanhã e sexta-feira. Convido, portanto, as pessoas à mesa, as duas mesas redondas que nós vamos ter amanhã, uma às 10 da manhã, intitulada História da Educação e Independências, organizada pelo Portal do Bicentenário, que é nosso parceiro nessa iniciativa desde abril. A mesa das 10 da noite de amanhã, muitos projetos, muitas independências, ambas que vão ser transmitidas pelo canal da AMPU, e também aos inscritos a continuarem a acompanhar os simpósios temáticos que têm acontecido todas as tardes no seu formato remoto. Aproveito para destacar apenas que na sexta-feira, além da agenda que segue virtual, nós teremos uma agenda presencial no Arquivo do Estado de São Paulo. Os que estão nessa cidade ou que queiram nos acompanhar, as portas estão bem-vindas, que também, atividades essas que também serão transmitidas. Com isso, eu quero agradecer muito ao Rodrigo, quero agradecer muito aos meus colegas que estão trabalhando comigo há algum tempo para a realização desse evento, que tem aí as suas várias formas, mas o mais importante é que eu acho que vai deixar um legado de discussões, de opiniões fundamentadas, de críticas, de várias vozes de historiadoras e historiadores nesse ano da independência. Então, muito boa noite, muito obrigada.